Acredite, você vai conseguir. Acredite em você. Tenha fé e perseverança. Acredite que você vai conseguir realizar seus propósitos. Quando você começa a acreditar, você começa a mover uma força poderosa que tem no universo. Tudo e todos estão mergulhados nesta energia suprema, que movimenta os astros, sóis e galáxias. Essa energia universal envolve todos os seres da criação divina, do micro ao macrocosmos. Quando você acredita no seu poder de realização, você passa a influenciar essa energia em você. Quem tem fé, acredita. E quem acredita, tem fé. Acreditar é ter fé na realização, no que vai acontecer. Quando entendemos que somos seres magnéticos, um pequeno cosmos de energia vibracional, compreendemos o poder que temos. Por isso devemos vibrar no bem e no amor universal.
não se opor aos outros. Senhor, dá-me firmeza interior para que não me oponha aos outros. Às vezes, quando não fazem o que quero, fico revoltado e infeliz. Raciocinando claramente, porém, reconheço que se tenho liberdade para ser como sou, para aceitar ou não o que os outros me dizem ou fazem, também eles possuem a mesma liberdade. Tenho que respeitá-la, assim como quero ser respeitado. Preciso silenciar diante da ofensa ou da opinião contrária, refletir e usar do meu potencial de bondade e de compreensão. Isso me aumentará o equilíbrio interior, fazendo-me a vida melhor. Exige-me esforço, bem sei, mas faze-me, Senhor, aceitar os outros como são, sem enxergar-lhes os defeitos, assim como tu que me amas, apesar das minhas deficiências. Penso aceitá-los e te peço reforçar o meu espírito para levar adiante esta intenção, geradora de paz e alegria. Obrigado, obrigado. Boa noite, irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossas corações, hoje e sempre. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos devem. Não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos do mal, que teu o reino, o poder e a glória para hoje e sempre. Com esta prece, querido Jesus, elevamos os nossos pensamentos até o Senhor para te agradecer, Senhor. Te agradecer pela oportunidade da vida, pela oportunidade das múltiplas experiências vividas até o momento. Nós te agradecemos, Senhor, pelo fortalecimento, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, com todo o ser humano, todo o povo terreno, Senhor. Sabemos, Senhor, que passamos por um momento muito difícil de compreendermos certas coisas, mas confiamos no Senhor, sabemos da tua misericórdia, sabemos do teu amor, do teu devotamento para com toda a humanidade. Por isso seguimos em frente, Senhor, lutando, compreendendo, suportando todas as dificuldades, porque sabemos que o Senhor está conosco, o Senhor está nos fortalecendo a cada momento de nossa vida. Pedimos, Senhor, por isso, a tua ajuda, o teu amor, a tua misericórdia, Senhor, para com todos aqueles que estão na frente deste trabalho no mundo inteiro. Os médicos, os enfermeiros, todo cidadão que presta um serviço, Senhor, que ajuda uns aos outros, que o Senhor possa estar ali operando, inspirando, para que cada um de nós possamos fazer o nosso melhor. Nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos consagrou. Olhe, Senhor, para todos aqueles que estão passando por estas dificuldades, porque todos aqueles que se encontram no plano espiritual devido a esta situação de hoje, seja com os encarnados e desencarnados, Senhor, porque as dificuldades também são muitas. Existem muitas incompreensões ainda, Senhor. É muito difícil para os familiares perderem seus parentes. E por isso, Senhor, pedimos a tua paz, o teu amor para com todos nós.
Seja, Senhor, conosco, hoje e sempre. Assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente conosco nessa noite de hoje. Estamos juntos uma vez mais para estudar, para aprender, para conhecer um pouquinho mais sobre os ensinamentos dos livros dos Espíritos, que foram repassados pela espiritualidade superior ao professor Allan Kardec, que é o nosso codificador, aquele que codificou a doutrina dos Espíritos em 5 obras, que são as obras básicas que formam o Pentateuco kardeciano, e em especial a gente está estudando o Livro dos Espíritos. E hoje damos continuidade à questão de número 104, que não é uma pergunta, ela é mais assim um comentário, sobre os espíritos pseudo-sábios que Kardec fez, que está na parte 2ª, da parte do mundo dos espíritos, no seu capítulo 1, que trata dos espíritos. E nós falaremos um pouquinho dos espíritos da 3ª ordem, que são os espíritos imperfeitos, onde nós também estamos encaixados, porque somos ainda espíritos imperfeitos, com mais predomínio, todavia, da matéria sobre o espírito. Então a gente vai falar sobre a 8ª classe, que são os espíritos pseudo-sábios. A gente vai ler aqui o Livro dos Espíritos, o item 104. Espíritos pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas julgam saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos em diversos sentidos, sua linguagem tem um caráter sério que pode iludir quanto à sua capacidade e às suas luzes. Mas isso frequentemente não é mais do que um reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas que tiveram na vida terrena. Sua linguagem é uma mistura de algumas verdades com erros mais absurdos, entre os quais repuntam a presunção, o orgulho, a inveja e a teimosia, de que não puderam, todavia, despir-se. Esse é o comentário que Kardec faz no item 104, cerca do que seria os espíritos pseudo-sábios. Meus irmãos, o progresso, nos ensina Emmanuel, esse espírito maravilhoso, nosso grande mestre também, que tem obras maravilhosas. Ele diz que o progresso, ele se dá pelo intelecto e pela moral. São essas duas asas, porque, segundo Emmanuel, uma ave, ela não pode voar somente com uma asa.
Portanto, para que possamos, de fato, verdadeiramente evoluirmos enquanto espíritos eternos que somos todos nós, temos que aprender a amar e a nos intelectualizarmos. Espíritas, amai-vos é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo. Essa mensagem, amar e instruir, é uma mensagem do Espírito da Verdade que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, que é essa boa nova, não é? Essa boa notícia que nos convida sempre à renovação interior, à mudança de vida, de hábitos, de pensamentos, a fazer aquilo que nós chamamos de nossa reforma íntima. Então, lá no Evangelho, o Espírito da Verdade já nos chama a atenção. Amai-vos e instruí-vos. Então, a gente estudando sobre os espíritos pseudo-sábios, que são os que nos interessam nessa noite, a gente vai ver que esses espíritos são aqueles que desenvolveram apenas uma dessas asas. Eles desenvolveram a asa do intelecto. Eles têm, na maioria das vezes, muito conhecimento, mas usam esses conhecimentos sem nenhuma ética, sem nenhuma moral, sem nenhum direcionamento para a prática do bem, para a prática do amor e da caridade, como nos ensinou o nosso Mestre Jesus, como nos ensina o Evangelho e como nos ensina nessa noite o Livro dos Espíritos. Quando esses espíritos chamados pseudo-sábios se apresentam, por exemplo, numa reunião mediúnica, eles se apresentam geralmente com palavras difíceis, com palavras muito bonitas, se apresentam com mensagens que à primeira vista, parece ou pareciam ser de espíritos superiores. Mas, se nós analisarmos profundamente o teor dessas mensagens, nós vamos ver que há incoerência, que há muita coisa que não tem sentido. Porque o próprio Kardec, ele nos orienta, ele nos ensina que nós devemos ter cuidado, muito cuidado, quando formos analisar cada uma das mensagens que nós recebemos nas nossas casas espíritas, nas reuniões mediúnicas, através da mediunidade. Esses espíritos, eles têm uma característica muito especial, porque são espíritos que, segundo nos ensinam os espíritos superiores, são espíritos que vêm tentando nos impor os seus conceitos, os seus pensamentos. Eles vêm já sempre fazendo imposições a nós. E normalmente eles se irritam muito facilmente quando a gente não aceita esse entendimento que eles querem nos impor. Ou seja, quando a gente não aceita as ideias que eles trazem, mostrando aí os seus erros. Então, eles acabam, nesse momento, demonstrando
a sua inferioridade, demonstrando que são essa classe de espíritos a que Kardec se refere nesse item, que são pseudo-sábios. Mas o Evangelho, o Livro dos Espíritos, a codificação nos chama a atenção para que nós possamos entender, analisar à luz da razão, passar pelo crivo da razão, não como Kardec nos ensinou. Nós precisamos analisar essas mensagens. E para analisar essas mensagens, o que a gente precisa? Nós precisamos estudar. Não existe outro caminho. Estudar, porque como é que eu posso analisar essas mensagens dos chamados pseudo-sábios se eu não estudo? Se eu não tenho esse conhecimento que nos traz a doutrina espírita, através das suas 5 obras básicas e todos os livros de apoio dos espíritos superiores, por exemplo, os livros de André Luiz, de Emmanuel, Mensagens de Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, ou seja, uma imensidade de espíritos trabalhadores do bem que vêm para nos ajudar, para nos ensinar. Mas se nós não nos colocarmos nessa posição de aprendizes e estudarmos verdadeiramente a doutrina espírita na sua mais profundidade, nós não temos capacidade para fazer esse discernimento do que é certo e do que é errado. Então, a doutrina nos chama a atenção para esse chamamento ao estudo. Por isso, a importância de frequentarmos as reuniões do sistematizado da doutrina espírita, né, que a Federação Espírita, em conjunto com os centros espíritas, aquele que nós frequentamos, nos oferece para que possamos ter esse cabedal de conhecimento e possamos fazer essas análises de uma maneira correta, porque senão seria um pouco mais difícil. Então, o que a gente tem que fazer? A gente pega essas mensagens desses espíritos pseudo-sábios e analisamos, fazemos uma comparação com as obras básicas. Se não estiver de acordo com o Pentateuco kardeciano, com as obras básicas sérias, com os livros sérios, se a gente vê que há discordância, então a gente já entende que não estamos no caminho correto. Porque se diverge dos ensinos do Espírito da Verdade e do Pentateuco kardeciano, nós, como espírita que somos, já sabemos que há algo que não está correto. E então a gente já pode começar a desconfiar que a mensagem é falsa. Kardec já nos advertiu com uma frase muito bonita e muito correta, muito profunda, quando ele disse que é melhor rejeitar 10 verdades que aceitar uma mentira. Isso é muito interessante, significa esse critério que nós temos que ter na hora de analisar e separar aquilo que é certo daquilo que é errado. E se nós não estudamos, não temos esse conhecimento, vamos ter muita dificuldade de fazer esse processo e reconhecer quem são os pseudo-sábios, que, infelizmente, o mundo está cheio de espíritos pseudo-sábios, tentando nos iludir e nos enganar.
Então, meus irmãos, o chamamento da noite de hoje é esse: estudar, analisar à luz da razão e não aceitar essas falsas verdades, esses falsos conhecimentos que eles dizem ter. E nós gostaríamos de deixar aqui uma reflexão muito interessante sobre esse assunto do espírito Miramês, que diz assim, sobre os espíritos pseudo-sábios. Essa classe de espíritos dá a impressão de tudo saber. Às vezes manejam o verbo, a palavra, né? Dando a aparência de um completo domínio de todo o saber. No entanto, pouco sabem da verdade. São espíritos orgulhosos, que ainda não se despiram, diz Miramês, das intenções de grandeza, e se revestem de muita vaidade, não têm humildade para ouvir os espíritos superiores. Procuram sempre discussões, falam muita coisa, sem conhecimento e sem profundidade. Geralmente, o pseudo-sábio é um falador. Repetimos, geralmente, o pseudo-sábio é um falador. Esses espíritos, segundo Miramês, são os mesmos falsos profetas do Evangelho, que nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, pedindo, o Evangelho nos pedindo, nos chamando, para que não sejamos iludidos, enganados pelos tais. Ou seja, temos que ter muito cuidado com as falsas comunicações. Os falsos profetas da erraticidade, continua Miramês, não se importam muito com a verdade. E finaliza, querem se mostrar para que o orgulho e a vaidade fiquem de pé. Então, queridos irmãos, esse ensinamento da noite nos chama ao estudo das obras básicas, ao estudo das obras de apoio, para que possamos, então, reconhecer esses espíritos pseudo-sábios, esses falsos profetas que andam por aí, e assim não sermos enganados nem iludidos por eles. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça. Mais uma vez agradecemos a oportunidade e queremos aproveitar para desejar um feliz ano novo para todos que nos escutam. Um ano novo de muita paz, de muita fé e principalmente de muita esperança de que dias melhores chegarão para todos nós. Um beijo grande no coração de cada um. Muito obrigada. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Caros amigos do Centro Espírita Irmão Aniceto, com alegria nós voltamos até o seu lar com as nossas reflexões a respeito do Evangelho de Jesus. E neste dia de hoje, nós queremos compartilhar com vocês um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 16, no item 5, quando fala a respeito da parábola do mal rico. Relembrando para nós que é do Evangelho segundo o Espiritismo, com essa lição maravilhosa, que é a parábola do mal rico, contada por Jesus aos seus discípulos. Então, aí está dizendo assim, que havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias.
Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículos 19 a 31, que nós vamos abordar para vocês hoje. Então, Jesus dizendo que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, estava dizendo que existe dois, nós vamos dizer aqui, que existe dois homens. O homem que se vestia ricamente em púrpura e linho, e outro que era funcionário desse homem, e que esse funcionário era muito pobre, muito necessitado. Então ele vivia das migalhas que tinha na casa desse homem rico, que se vestia ricamente. Então, um dia, esse homem pobre, chamava-se Lázaro, morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Mas depois, nós vemos que morreu também o homem rico. E foi um grande tormento para o mundo espiritual. E lá, ele vivendo num verdadeiro inferno, como diz na parábola do texto evangélico, vivia num verdadeiro inferno, um tormento imenso. Então, ele pediu ao pai Abrão que tivesse piedade dele e mandasse Lázaro, que ele já tinha intuição de que estava em situações menores no plano espiritual, pedindo para ele socorrer. Ainda estava na velha condição de patrão, de chefe, de dono de tudo e de todos. Então ele pediu ao pai Abrão que viesse até ele para socorrer, sofrendo desse tormento tão grande. Quando se achava nos tormentos, o rico viu de longe Abraão e Lázaro. Eles foram no socorro. Mas algo aconteceu muito interessante. Aconteceu, os que queiram passar daqui para aí, não podem. Abraão lhe respondeu: existe um grande abismo entre nós e vós, e ninguém pode passar daí onde estás para aqui. É esse abismo que existe entre o pobre e o rico, porque o rico vive no mundo que tudo é mais fácil para ele. E o pobre vive na miséria, vive na pobreza, vive realmente naquela situação lastimada de fome e de estar catando as moedas da mesa dos ricos. Então, esse é o abismo que até hoje existe entre todos nós. O abismo em que vai fazer com que as criaturas fiquem distantes umas das outras, mas simplesmente por uma certa conformidade, uma certa condição de que os pobres são inferiores e os ricos superiores. Até hoje nós vivemos nessa ilusão muito grande e que as pessoas, só depois de entrar com conhecimento de que a vida aqui na Terra é passageira e todo material que temos aqui é passageiro, nós entenderemos que não deve ter essa desigualdade, esse abismo. E esse é um abismo, é uma distância muito grande que tem dos ricos e pobres, pelo sentimento. Uns têm muito, outros têm nada. Então, é muito importante a gente observar a respeito disso. Então, se a gente compreender a parábola, nela, no final dela, está dizendo assim, que Lázaro pediu, o rico pediu que viesse em socorro dele, que ele estava vivendo num inferno tão grande que se Lázaro molhasse um dedo dele na água e colocasse na boca dele, ele estaria com um conforto muito grande. E aí, quando foi impossível isso,
Quando pai Abrão explicou desse abismo, que não aproxima das pessoas, só afasta, ele falou, então, diante dessa realidade, vai até a casa dos meus pais, dos meus irmãos, e fala para ele das realidades espirituais aqui que eu estou passando, para que eles tomem cuidado de também fazer o bem na terra, para que depois eles recebam o bem também. Eu não fiz nada, eu estou nessa condição. E Abraão disse para ele, olha, se teve as revelações de Moisés e dos profetas, até hoje, nem você e nem eles entenderam, como é que eles podem entender, chegando assim de repente, e falar para eles que você está vivo num sofrimento muito grande? Eles também não haverão de acreditar. Então, prezados amigos, o que devemos entender pelo inferno nessa parábola? É o inferno de consciência. É o inferno que nós não distribuímos aquilo que nós temos com aqueles que sofrem ao nosso redor. E isso é uma prova muito grande que o rico vai passar no futuro e vai sofrer também os mesmos reveses que aqueles que tiveram aqui na Terra mendigando poderão ter. Porque hoje é a coisa mais difícil, a coisa mais degradante que tem é a pessoa pedir comida ou pedir algo que ela esteja necessitando. Nós somos ricos de muita coisa, não só de dinheiro. Normalmente a gente concebe de que a riqueza é com dinheiro. Mas acontece que nós temos outras coisas. E agora, com o aprendizado espírita, nós temos outras riquezas. Nós temos as mãos, os braços. É uma riqueza, porque se nós falarmos para uma pessoa que nós vamos tirar a perna dela e pagar para ela por isso R$1 milhão, a pessoa não vai querer. Se os braços, o braço direito, se pagar uma fortuna por esse braço, nós também não vamos querer. Porque o braço e a perna, com outros órgãos do corpo, como os olhos, a boca, os ouvidos, são exatamente riquezas que nós temos que não podemos viver sem elas. Porque através delas é que nós comunicamos com o mundo, que nós andamos no mundo, que nós vemos o mundo, que nós ouvimos o mundo. Então é primordial. Quando a pessoa é desprovida da visão, ela perdeu a grande riqueza que ela tinha, que era ver e enxergar as pessoas com quem ela está comunicando. Mesma coisa sentir, ouvir, falar, porque como vamos comunicar com alguém se nós não podemos falar? Então, são coisas que nós somos ricos, mas não podemos medir em moeda corrente, em quantidade de dinheiro que corre na Terra. Então, é importante a gente verificar isso. Então, o sofrimento que nós temos, ou que teremos no futuro, se a gente não distribuir positivamente as nossas riquezas, colocar as nossas mãos a serviço do próximo, a nossa inteligência, o nosso caminhar para ver as condições do próximo que está em piores do que nós teremos um sofrimento e um remorso muito grande de não ter feito isso. De certo, é o que aconteceu com Lázaro. É que aconteceu com Lázaro que não pôde ter tranquilidade, porque depois da morte do corpo, ele se viu num tormento muito grande. Sofrimento e remorso que sente o espírito em regiões espirituais inferiores, quando se conscientiza do mal que praticou. Quer dizer, nós sabemos, se a gente não ajuda as pessoas, e se a gente não faz nada para ajudar, é um mal também. Nós pecamos, nós vamos pagar pelo mal que nós não fizemos e também pelo bem que nós não fizemos. Pelo mal que fizemos
e também pelo bem que nós deixamos de fazer para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, é interessante a gente ver do lado espiritual essa condição. A que abismo se referia Abraão? Dizendo que tinha um abismo entre Lázaro e aquele pobre que viveu na casa dele. É a impossibilidade temporária de um espírito impregnado de egoísmo obter alívio através do mérito de um espírito evoluído como Lázaro. Há um obstáculo vibratório criado pela grande diferença evolutiva entre eles. É claro, as realidades espirituais são muito densas para todos nós. Quando nós não damos valor naquilo que nós não vemos, o que é que nós não vemos? São as grandes riquezas que nós podemos ter. As amizades, está na nossa mente, na nossa cabeça. A bondade, a inteligência, o poder de serviço que nós temos são méritos, são bênçãos que Deus nos concede. Então, obter alívio através do mérito de um espírito evoluído como Lázaro é o que estava acontecendo. Há um obstáculo vibratório criado pela grande diferença evolutiva entre eles. Evolução, diferença evolutiva se dá quando um avança nas coisas espirituais, ou melhor, aquelas que permanecem, aquelas que são eternas, avançam nessa parte e outros que não avançam nela. Avançam muito nas posses, na riqueza, na fortuna, no ajuntamento de dinheiro e de propriedades, que um dia vai ficar. Não é nosso, são empréstimos que Deus nos deu, muito provavelmente, para que a gente possa ajudar aqueles que têm uma condição bem menor do que a nossa e a minorar a dor, o sofrimento e a fome. E aí, prezados amigos, vem o desapego dos bens terrenos, porque nós deixamos de ajudar quando nós somos apegados. Porque nós não damos um pouco pensando que distribuir diminui a nossa fortuna, a nossa carga de bens materiais. Então, desapegar faz com que nós apeguemos aos tesouros da terra, aqueles que Jesus disse que nem a traça nem a ferrugem consomem. Né? É saber sacrificar, né? Sacrificar esses bens terrenos quando necessário, e não reclamar ao perdê-los. Se Deus nos deu, é porque Ele concede mais tesouros ainda que nós precisarmos. E a perca temporária desses bens são passageiros, porque realmente, e afinal de contas, não é o nosso verdadeiro tesouro. O verdadeiro tesouro é o tesouro do Espírito, aquele que carregamos na nossa alma, no nosso espírito, e que nos faz a felicidade real. Porque nós perguntemos às pessoas que têm muito dinheiro, muitas propriedades, muitos bens, e junto com esses bens têm poder também, se elas são felizes. Quase todas dizem que não são felizes, apesar daquilo que têm. E assim, esses bens terrenos, o apego aos bens terrenos é não usá-los apenas em benefício próprio. É saber servir-se deles em benefício dos outros. Aí, nós estamos aqui comentando uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que está nas Escrituras Sagradas, através do Evangelho de São Lucas, no capítulo 16, onde fala para nós que os tesouros espirituais são dádivas de Deus para que a gente possa ajudar no mundo aqueles que estão em condições inferiores. E tenhamos muita paz. Aqui é o capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, porque a gente tem que servir a Deus. Mamon é o Deus dos bens,
Deus da fortuna, Deus do ouro, daquilo que fica e que passa. Pois nós sabemos perfeitamente que nós não carregamos aquilo, as nossas escrituras, o saldo em dinheiro para o túmulo. Nós carregamos o bem que nós fazemos aos outros, que ao mesmo tempo estarão sendo feitos para cada um de nós. Muito obrigado, que Jesus abençoe a todos neste dia, nos dando inspiração e consciência daquilo que precisamos fazer em benefício daqueles que sofrem e passam necessidades. Que assim seja. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui
cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.